Mensagem que salva. Eu gostaria de estudar com vocês um pouquinho sobre ser bênção. Às vezes, quando falamos ser bênção, nós temos ideia de sermos pregadores, sermos aqueles que vão levar a palavra de Deus às outras nações. E eu gostaria de te dizer que isso também é ser bênção, não resta dúvida. Mas ser bênção, na verdade, é estar e viver colocado no centro da vontade de Deus. E eu vou discorrer isso junto com vocês aqui, porque às vezes parece que ser mãe não é ser bênção. Ser dona de casa não é ser bênção. A gente tem a ideia que ser bênção é quando nós ganhamos dinheiro, quando nós prosperamos financeiramente. E, na verdade, nem sempre a prosperidade financeira se torna bênção. Porque quando o coração não está bem, ainda que você ganhe muito dinheiro, o que você vai viver com esse dinheiro é, na verdade, uma clausura. É, na verdade, uma subserviência a ele. Ao invés de servir-se dele, você passa a ser o escravo daquilo que você conquista. Por isso, quando a palavra de Deus vai nos mostrar algumas mulheres de valor, e nesse sentido aí, eu quero te dizer, vou falar um pouquinho mais sobre mãe hoje, não somente sobre a ideia de ser mulher, porque algumas coisas que têm sido negligenciadas no nosso tempo se referem justamente a este papel, o papel de ser mãe. A primeira mulher que eu gostaria de ressaltar com os irmãos está em Êxodo. Propriamente dizendo, capítulo 2. Que mulher é essa? Alguém lembra? A mãe de Moisés. Qual era o nome dela? Joquebede. É interessante, eu vou rapidamente aqui passar pela vida dela, nesse sentido, para nós lermos aqui. Mas antes eu gostaria de ressaltar com você o quanto uma pessoa, e principalmente aí nesse caso a mãe, pode abençoar uma casa, pode abençoar uma família, pode abençoar o lar, e fazer da casa verdadeiramente um lar. Porque lar não é um local onde um punhado de pessoas moram e se encontram de vez em quando. Lar é local de aconchego, é local de vida, é local de respirar família. Eu sempre brinco aqui com a igreja que o lar tem cheiro. A sua casa tem cheiro. Você sai de casa, quando você volta, você sente o cheiro da sua casa. E ela é diferente das outras casas. A comida da mamãe tem um cheiro diferente das outras comidas. Não adianta. Você pode fritar o alho igual, você pode pôr a cebola igual no mesmo tempo, mas dá cheiro diferente. Ah, mas por que isso, pastor? Não sei. Não sei resolver isso, mas que é. Como é gostoso quando nós entramos dentro de casa que o cheiro é familiar. E você diz assim, cheguei na minha casa. Você pode estar vindo do melhor hotel, mas nada se compara à sua casa. Porque lá é local de aconchego. E é interessante quando nós olhamos, e eu gostaria de ressaltar a história de duas mulheres aqui um pouquinho antes, que é no capítulo 1, versículo 15, ainda de Êxodo. Capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito, encontraram aí? Ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Essas duas parteiras tinham uma função: matar os meninos na hora que estivessem nascendo, e se fosse mulher, podia deixar viver, mas os meninos não. E Deus, elas temeram a Deus, isso o texto vai dizer, depois você pode ler em casa, elas temeram a Deus e não fizeram isso. Quando o faraó as chama e diz assim, por que vocês não mataram os meninos? Aí elas disseram o quê? Sabe o que é? As hebreias são muito fortes. E quando a gente chega, elas já tiveram um filho.
Então, não teve jeito de matar. Foi isso que aconteceu. Mas olha só, eu gostaria que você lesse comigo agora o que diz o texto, no versículo 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou. E porque as parteiras temeram a Deus, e porque as parteiras temeram a Deus, e por que ele deu família a estas parteiras? Porque elas temeram a Deus. Quando a gente fala de família, nós não estamos falando de uma decisão humana. Embora Deus não escolha esposa e esposo para ninguém. É você que escolhe. Esse mito de, não, Deus tem preparado uma pessoa para você, ela não está aqui, mas ela está em outro lugar. Deus não preparou. Vai orar, vai abrir os olhos, vai buscar no Senhor e veja o padrão de Deus. Porque Deus dá a direção, mas você precisa buscar. Nesse sentido do casamento. Quanto à salvação, Deus opera. Salvação é outra área. Nós estamos falando aqui de casamento e de família. Mas a família, Deus estruturou dessa maneira. Deu às parteiras uma família para elas viverem. Por quê? Porque temeram a Deus. Então é bênção de Deus a sua família. O ato de constituir a família é graça de Deus também sobre nós, uma graça comum que Ele derrama a todas as pessoas que lhe buscam e procuram nesse sentido a vida de Deus. Mas em seguida, nós encontramos um momento da vida de Joquebede. Joquebede teve um menino bonito, chamado Moisés. Era esse o nome dele? Não. Ela deu que nome a ele? Ela só teve o filho. E ela teve o filho e olhando para ele disse assim, preciso cuidar desse menino. O que mandava fazer, se você olhar no versículo 22, é que as parteiras deveriam afogar os meninos no rio Nilo. Joquebede pega o seu menino, faz um cesto para ele, e todo mundo conhece essa história, passa betume nele, deixa prontinho o cesto e põe o cesto no rio Nilo. Mas veja bem, Joquebede sabe que ela não tem condições de cuidar do menino. E aqui está a moral da história. Se ela escondesse o menino para ela, ela o perderia. Mas ela confia no Senhor e entrega o filho diante de Deus, colocando no rio Nilo, dentro daquele cesto. Ah, pastor, mas ela não entregou. Entregou. Tanto é que ela manda que a sua filha, que é Miriam, corresse à margem do rio para que visse o que ia acontecer com o menino. E Miriam vai acompanhando o cestinho. E o cesto, por providência de Deus, vai parar nas mãos da filha de Faraó. Quantos filhos ela tinha? Nenhum. Providência de Deus. Toma, Deus mandou para você. E tanto é assim, queridos, dentro da providência de Deus, que a entrega de Joquebede, desse menino, ainda recém-nascido, nas mãos de Deus, lhe proporciona a condição de tê-lo nas mãos novamente. Deus permitiu que Miriam se achegasse à filha de Faraó, que não era uma coisa simples. Ela estava tomando banho no Nilo, mas não era simples se achegar à filha de Faraó, porque guardas estavam ao redor dela. E quando ela toma o menino nos braços, ela diz, Miriam chega e conversa com ela, dizendo, viu, você precisa de alguma coisa nesse sentido para o menino? Eu vou precisar de leite. Eu conheço uma ama de leite. Ela pode dar leite para o seu menino. Providência. Ah, você conhece? Conheço. Então tá bom. Naquele tempo não era tirar o leite e levar para o menino.
É se tem uma ama de leite, traz o menino e põe para conviver com ela, até que ele fique desmamado. E sabe com quantos anos, mais ou menos, se desmamava aquela criança na época? 7 anos. Ou seja, quem trabalha na área da psicologia, e eu lembro aqui da Eliana, até quantos anos você ensina uma criança? Até os 7. Como é que é, pastor? Depois você já está colhendo. Você não está mais ensinando. Você torce o cipó enquanto ele é verde. Você ensina a criança até os 7. Depois você já vai começar a colher só. Aquilo que você não ensinou, dali em diante ore. Ore muito. Porque você vai ver o que você deixou de ensinar. Ah, mas é tão lindinho, tão nenenzinho, tão pequenininho. E a gente precisa de direcionamento. A Bíblia nos dá um conselho que é: não entregue a criança a si mesma. Não entregue a própria estultícia ou a própria inclinação da criança, porque não é boa. Eu não estou falando mal do seu filho. As minhas também nasceram ruim. E você nasceu ruim. Todos nós nascemos assim. Nós precisamos de direcionamento. Ontem à noite a gente conversava ainda, batendo um papo no aniversário. E como é interessante, se você pega a criança e corrige desde pequena, eu sou a favor da vara, tem gente que não é, mas a Bíblia me ensina que é boa. E desde a mais tenra idade nós aplicamos isso com a Daniela e com a Sara. Quando passou aí 6, 7 anos, não tinha mais a necessidade da vara, porque bastava a gente dizer assim: mas nós vamos começar nisso? Não, papai, não, pronto. Agora, depois, quando você não corrigiu, lá na frente você fica que nem louco, tentando segurar e tentando pegar e tentando torcer para ver se vai dar certo. Aí já passou o tempo. O tempo é agora. O tempo ainda é quando ainda é criança. Existem algumas diretrizes que o psicólogo Google de todo mundo agora, porque eu nunca vi esse negócio, o Google fala, vira lei. Vira lei por quê? Porque as pessoas, ao invés de buscarem aquilo que Deus diz, buscam aquilo que os homens falam. E, gente, pessoas e famílias inteiras estão sofrendo porque diz: a criança não pode ser contrariada. Você já imaginou se tivesse sido aplicado isso a você? Você já tem ideia o que virava? Nós não estaríamos aqui sentados buscando estruturar a vida. Nós íamos estar chorando porque alguém não fez por nós. E, na verdade, é o que essa geração está sendo entregue. Porque ninguém pode ser contrariado. Todo mundo tem que ser paparicado. Não sei onde nós vamos conseguir tanta gente para paparicar a geração que vem. Mas o problema não são eles. O problema somos nós. Que ao invés de apertar o parafuso e a porca, nós afrouxamos. E dissemos: não, tadinhos. Eles precisam ter, assim, passar por isso. Eu não sei aqui quem é mãe de 5. De 5 tem aqui, de 4 e 5. Mas quem vem de família que tinha 10 filhos? Ah lá, eu sabia que. Faz assim, para todo mundo ver vocês. Isso. 13. E aqui? 13, 11. Ah, e aqui? 11. Olha aí. Família tudo pequenininha. Agora, olha só o que diz alguns psicólogos. Eu não estou falando que é a Eliana, não, que eu citei psicólogo, agora vai ficar nas costas dela, Mas não, é do Google. Que o filho não pode ficar com a fralda suja, senão isso mancha psicologicamente a criança. Fala isso para a mãe que tinha 12, 13, 11, 10, que ela tinha que ficar correndo atrás da criança, porque senão ia ficar desestruturado psicologicamente, e ela vai dizer assim: corra você.
atrás dele, porque ele não dá tempo. Era assim ou não era? Ainda tinha esse agravante, era fralda de tecido, não era só tirar a fralda, tinha que lavar, tinha que resolver o assunto. Né? E bacias de fralda. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós começamos a ver para onde a geração está sendo direcionada. E a gente diz assim, o mundo está perdido. Não, não está perdido. Mas nós precisamos nos encontrar. Porque mãe abençoa. Talvez você diga assim, mas preciso pôr bastante dinheiro em casa. Eu vou te dizer, sua presença é mais valiosa do que muito dinheiro. A sua presença ajudando e abençoando o filho, muitas vezes vale mais do que se você der muitos presentes a eles. Porque o que Deus fez foi a necessidade deles, de você. Deus pensou nisso. Deus pensou nesse carinho. Né? Pai tem cordão umbilical com filho? Mas mãe tem. Então o pai não é ninguém. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o papel do pai é diferente. Mas é você que está ligada emocionalmente a seu filho. Eu digo isso, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, acho que falei outro dia aqui, vou repetir hoje. A Cíntia, quando estava grávida da Dani, ela entrou num provador, eu vou aproveitar que ela chegou, já vou dedurar. Né? Ela entrou num provador de roupa numa loja, e aquele varão que segura a cortina caiu bem no meio da cabeça assim, da Cíntia e fez um galo. E aquilo doeu demais. A Cíntia estava com vontade de jogar a cortina fora, o varão fora da loja. Né? Aí você diz assim, tá bom, mas o que aconteceu? E eu vou, em loco aqui, né, perguntar para a Dani. Onde você não gosta que mexa na sua cabeça? Olha lá. No mesmo lugar. Caiu na barriga da Cíntia? Não. Caiu na mãe. A filha não gosta que mexa justamente no mesmo lugar. Nós demoramos a entender o que tinha na cabeça dela, até o dia que a Cíntia lembrou disso. E agora eu gostaria que você aplicasse isso para a vida em família. O que uma esposa grávida, com um marido que não compreende, passa para um filho dentro da sua gestação. Um marido que não ajuda, um marido que não está presente, um marido que não cumpre o seu papel de ser a pessoa que dá amparo ao lar. O que essa criança sente? Uma série de coisas, que isso vai sendo passado pela mãe para com o pai. Da mesma maneira que quando nós, como cristãos, sabemos o que Deus quer conosco, e nós cumprimos aquilo que Deus quer, os filhos são abençoados desde o início da sua vida, já na gestação. Porque as emoções também positivas passam para a criança. É por isso, queridos, que nós somos chamados a vivenciar família. Mas e o papel da mãe? Hoje eu coloquei no grupo da igreja que Deus te deu um grande presente, ser mãe, ter a capacidade e a condição de gerar, de gestacionar essa vida, de estar sentindo e vendo ela crescer dentro de si. Mas para isso, eu não sou mãe, eu sei, acompanhando a Cíntia, que a mãe tem que abrir mão de uma série de coisas dela mesma. Senão ela não gera essa criança. Primeira coisa que a mãe precisa abrir mão, do que é? A primeira coisa básica para ela gerar essa criança, do corpo. A primeira coisa que ela precisa dizer é, eu abdico da minha beleza do corpo para gerar essa criança. Senão ela vai ficar brigando com o corpo dela, brigando porque a barriga cresceu, brigando porque a pele já não está igual, o cabelo não está igual, e ela vai ficar nessa luta. Então a primeira coisa que ela abre mão é do corpo. Mas é interessante que o psicológico da mulher vira um turbilhão. Né?
Acho que essa aula você deveria dar, viu, Lina? Né? Vira um turbilhão. Por quê? Porque as emoções são diversas. Os hormônios mudam. Vira uma loucura dentro de um corpo só. Afinal de contas, este corpo da mulher está gerando um novo corpo. E que maravilha a maneira como Deus pensa. Porque Ele pôs a mulher com toda essa condição. Ele fez você assim. Irmãos, não adianta querer mudar como o pessoal fica querendo mudar, dizendo que homem é mulher, mulher é homem. Isso não existe. Homem é homem, mulher é mulher. E Deus não chamou a mulher para ser homem, nem homem para ser mulher. Deus fez cada um no seu papel, na sua condição. E quando nós cumprimos, isso é bênção. A família é abençoada. Né? É gostoso, é prazeroso, é maravilhoso viver isso. E eu digo a vocês, não existe presente maior do que poder ser pai e mãe. Mas hoje, falando em específico, mamãe, você tem um papel imprescindível dentro da visão de Deus. Deus fez você com uma sensibilidade que o homem não tem que ter. Deus fez você com uma capacidade de sentir, de perceber, de estar com as pessoas que o homem não tem. E nem por isso está errado. Pois Deus fez o homem para uma outra situação. Mas você é quem traz esse cheiro de lar para dentro de casa. É você quem fabrica isso dentro de casa. Por isso, mãe é imprescindível. Tanto é que Deus, quando foi abençoar a vida de Moisés, Ele tirou das mãos da filha de Faraó e levou Moisés nas mãos da sua mãe de novo. E ali, durante 7 anos, ela ensinou Moisés, encaminhou Moisés, direcionou Moisés para conhecer a vontade de Deus, que o Egito não ensinaria. E tanto é assim, que Moisés foi depois crescendo, aprendeu, se tornou catedrático, mas o coração dele estava onde? Lá nos Hebreus. Por que isso? Porque o que marca a nossa infância, sabe quando eu falo do cheiro, da percepção, a marca está justamente nesse primeiro momento da infância. Criança conhece, e aqui eu vou até mudar. Quem já mexeu aqui com boi, com carneiro, com cachorro? Quem já mexeu? Muito bem. Animal conhece o cheiro da mãe? Vaca, quando muge, é tudo igual. É, irmãos? É igual para nós. E nem para nós. Eu já mexi, o Henrique já mexeu. Se você parar de fato num sítio e ficar ouvindo o mugido, você vai notar que tem frequência diferente cada mugido. E quando a mãe faz o seu mugido, o bezerro dela responde lá no curral, porque eles estão conversando entre si. E por que você está falando isso, pastor? Porque inicialmente nós também somos assim. Seu filho conhece o cheiro do seu leite. Seu filho conhece o seu cheiro. Seu filho conhece a sua voz. Seu filho conhece como você se comporta. Né? E conhece a voz do pai quando o pai é presente. A Daniela, a gente cantava uma música para ela, e eu cantava mais nesse sentido, quando ela estava, assim, às vezes estava tomando sol na barriga, e a Daniela gostava, às vezes, do sol e chegava mais perto, assim, da pele. A pele chega a esticar, isso aí todos vocês que fizeram conhecem. E a gente cantava, se ela tivesse muito agitada, a gente cantava para ela assim:
Nossa força vem de Deus, nosso escudo é o Senhor. Quando o acusador quer nos afligir, Ele nos defende, é sempre assim. E a Daniela tinha um dia de vida. De repente, a Daniela começou num choro, e uma mulher do hospital, uma enfermeira, disse assim, viu, ela está soluçando e está chorando muito, não sei se a senhora é a favor, dá uma benzida na criança. Eu dei uma olhada para ela e falei assim, espera aí que eu vou te dar uma benzida aqui. Aí eu disse assim, não tem problema. Eu peguei a Daniela e comecei a cantar para ela. Quando eu cantei essa música, ela foi fazendo assim, quietou. É você que comunica. E tudo que você vive com a criança faz sentido para ela. Mas é você que é a estrutura para ela. Não é ela que é a sua estrutura. Por isso que os pais cuidam dos filhos, mas não podem fazer o que está acontecendo no nosso tempo, é que o filho manda no pai e na mãe e diz como tem que ser. Não, eles precisam de você. Precisam avassaladoramente, precisa da sua segurança. Mas os pais estão sem a segurança. E não conseguem passar para os filhos. Porque quando pai e mãe têm segurança, o filho está seguro. É só disso que eles precisam. É muito interessante o que tem acontecido, e já na minha época de seminarista estava começando a acontecer. Sabe o que a maioria dos adolescentes queriam? Um modelo, uma pessoa em quem se espelhar. Não importa se é diferente deles, mas eles precisam de alguém em quem se espelhar. Porque nessa hora, normalmente, o pai diz assim, você é outra geração, eu sou mais antigo, e não dá para a gente conviver. Como não dá? É seu filho. Imprime nele você. Não, mas tem muita coisa errada. Pois então, deixa as coisas que não prestam e imprime o que é bom. Mas eu não sei. Claro que você sabe. É que para imprimir aquilo que é bom, você precisa abrir mão daquilo que não presta. E às vezes a gente não quer admitir que tem coisa que não serve. Mas nós precisamos, para abençoar os filhos. Por que o filho precisa de você? Porque é você que vai dizer a ele como é que vive. Ele tem que aprender a perdoar, então ensina a perdoar. Como? Perdoando. Ensina a amar, amando. Viva isso com ele, porque é o que ele precisa. Joquebede se dispôs nas mãos de Deus a ensinar Moisés. Moisés ficaria com ela? 7 anos, mas depois voltaria para o palácio. Mas ela, nesses 7 anos, plantou na vida de Moisés tudo aquilo que Deus tinha para ele. Ele vai para o Egito, permanece ali dentro da casa de Faraó, mas ele jamais se esquece da sua casa primária, básica. Quando ele vê um egípcio e um hebreu brigando, quem ele defende? O hebreu, não o egípcio. E dentro do plano de Deus, ele se torna libertador deste povo de Israel, o seu próprio povo. Sem que ele soubesse, inicialmente, que dali ele tinha descendido. Tamanha a importância da presença da mãe em plantar na vida dos filhos a semente da palavra de Deus. Uma outra mulher que eu gostaria de falar com vocês, e já terminando, ela está em 1 Samuel. Todo mundo lembra, né? Qual é o nome dela? Ana. Ela era mulher de quem? Esse é fácil, gente. Por isso que eu falei que é fácil. É só você pegar o final de Ana. Ana era mulher de Eucana. E ela tinha uma rival dentro de casa porque ele tinha 2 esposas. Como que era o nome da outra?
Penina. E Penina judiava de Ana, porque ela dizia: eu tenho filhos e você é um ventre seco, é estéril, você não tem filhos, eu sou melhor do que você. E Deus ouve a oração de Ana. Mas Ana diz: Deus, o que eu estou te pedindo é um filho, para que eu possa ter esse privilégio e eu te devolvo esse filho. Foi essa a oração de Ana a Deus. E quando Deus lhe concede, ela cuida do menino até que ele fosse desmamado, e depois ela volta ao templo e entrega o seu filho para estar junto do profeta. Como chamava o menino? Samuel. E é interessante porque o que ela fez, aparentemente, é abrir mão do filho. Mas, na verdade, consagrá-lo ao Senhor foi um privilégio dela e do próprio filho. Porque ao consagrar ao Senhor, ele se torna o profeta que Deus usa no meio do seu povo, e ela teve o privilégio de ser mãe deste profeta. Mas o que ela fez? O mesmo que Joquebede. Na mais tenra idade, ensinou ao seu filho a vontade de Deus. Eu conheço um jovem que agora está chegando a ser pai, e ele dizia assim: eu acho que cada criança tem que ter a liberdade para escolher o caminho espiritual que ela quer. E um dia eu disse a ele: você pode achar 1 milhão de coisas, mas continua errado no seu achômetro. E ele disse assim: não, pastor, a gente tem que ter liberdade. Eu falei: tudo bem, então dê ao seu filho liberdade para ir para o inferno. Fica à vontade, se é isso que você acha que é bom. E ele ficou quieto. Depois de uns 2 anos, quando começou a chegar a hora de ter o filho, ele começou a pensar no filho. Ele não tinha filho ainda. Começou a pensar, ele disse assim: pastor, sabe aquele negócio que a gente conversou um dia? Eu lembro. Eu acho que eu estou errado mesmo. Eu falei: mas por quê? Não, eu fiquei pensando. Meu filho dizendo para mim: pai, por que você não me falou que tinha condição de ir para o céu e me deixou vir para o inferno? E aí eu vi que absurdo eu estava fazendo, entregando meu filho a ele mesmo para decidir uma coisa que ele não conhece. A função minha é ensinar meu filho. Eu falei: agora você entendeu que a sua função é ensinar o filho. E meu filho, eu quero que ele conheça a vontade de Deus e vou viver com ele a vontade de Deus. Eu falei: parabéns, você chegou onde Deus disse que sempre tinha que viver. Você não está descobrindo a roda, mas você está usando a roda. Então usa. Usa da melhor forma possível, porque Deus já disse que esse é o rumo. Viva à frente do seu filho a vontade de Deus, porque todas as vezes que você viver isso, ele já está aprendendo. Por isso nós somos os modelos. Pastor, mas eu sou um modelo ruim. Aleluia! Significa que você já entendeu que precisa melhorar. Então, glória a Deus. Porque Deus não disse você é um modelo perfeito. Ele disse que o modelo perfeito é Ele. O exemplo perfeito é Deus. Mas nós temos Deus conosco, para nos ensinar dia a dia. E eu vou fazer aqui sem contratar nada com vocês. Vou perguntar a vocês: Deus puxa a sua orelha? Puxa ou não? Desse lado puxa, e esse lado aqui? Puxa. E ele sabe o jeito certo ainda, né? Olha só que legal, Deus puxa a sua orelha e a minha, por quê? Porque está nos ensinando, gente. Então ele não diz: você tem que saber tudo, mas ele diz: você tem que depender de mim, porque eu sei tudo. E eu estou te ensinando, filho. Quando Deus diz: pega a varinha e ensina seu filho, corrige, ele não está dando uma autorização de açoite. Vai lá e açoita seu filho. Ele não disse isso. Ele disse: corrige. Corrige.
Ah, pastor, mas só falar basta. Não basta. Se bastasse, não tinha vara aqui. Tem criança que você fala com ela, bastou. Tem outra, meu amigo. E não é uma peste. Isso aqui é uma peste, não tem jeito. Não é nada disso. É que aquela criança é daquele jeito. É, pastor, tinha que vir com manual. Pois tem manual. Está aqui. Aplica o que Deus diz que dá certo. A vara funciona para aquele que é mais calmo, para aquele que é meio levado, aquele que é levado inteiro e o outro que é super levado. Funciona do mesmo jeito. Mas precisa ter você. Você precisa estar atrás dessa história. O canal é você. O canal é a mamãe. O canal é o papai. O canal é o diálogo dos dois, falando a mesma língua dentro de casa, para que o filho e a filha possam saber qual é o rumo. Porque se um diz para a esquerda, outro diz para a direita, o filho fala, bom, vou pela coluna do meio aqui, porque assim eu faço os dois ficarem felizes. Ele não vai ter direção, ele precisa de você. Ana deu essa direção toda a seu filho. Com pouco tempo de idade, isso funcionou para ele em todo o tempo com o profeta. Ele foi viver na casa do profeta, no templo, e ele aprende de Deus ali aos pés deste profeta. Eu vou um pouquinho além, para uma outra mulher que também nos chama a atenção. Quem lembra da mãe de Timóteo? Mãe de Timóteo. A avó era Lloyd. Eunice, muito bem. É que eu não consegui definir o que você disse. Eunice. Eunice fez o que com Timóteo? Ensinou a vontade de Deus, queridos. Só. E eu estou dizendo só porque a gente fala assim, não, mas eu levo na igreja. Não é isso que é ensinar a vontade de Deus. É viver todo dia a vontade de Deus com seu filho, com a sua filha. E isso vai muito além do que trazer a igreja. Trazer a igreja é um compromisso nosso, porque aqui nós vamos aprendendo mais de Deus. Mas é lá em casa, como você responde, como você fala, o que você diz ao seu filho, como você define os rumos, como você se comporta, é ali que você ensina. Aqui na igreja é uma sequência. Mas você precisa trazer isso para o seu filho em casa. Essas 3 mulheres tiveram algo em comum. Todas elas ensinaram os seus filhos na mais tenra idade. E elas se doaram para isso. Não somente para ter o filho, mas para ensinar. E aqui, quando eu vou falar de ensinar, eu gostaria que você visualizasse uma coisa. Quando a gente fala de ensinar, mamães de plantão aqui, cadê as mamães? Muito bem. Quanto tempo gasta para ensinar um filho a comer? Comer besteira você não precisa nem ensinar. Né? O irmão mais velho, se ele tiver, já ensina e ele parece que já vem impregnado. Mas eu digo assim, para ele começar a dar as primeiras garfadas, quanto tempo você precisa gastar? 2 anos? Para pegar direitinho? Então tá bom, 2 anos. Para escovar os dentes? Até hoje. Muito boa essa. Pastor, escovar os dentes até hoje. Para tomar banho direito? Esfregar atrás da orelha? Até hoje também. Pega uma idade, vai querer tomar banho sozinho, aí ele sai do banheiro, o que você faz? Dá uma vistoria ainda, né? Passa assim, dá uma olhada, cheira o cabelo para ver como é que tá. Vê a cor da toalha, tá vendo? Ó? Todos nós sabemos disso. Mas olha que interessante. Você faz isso quantas vezes por dia? Quase que o tempo inteiro. Não é verdade? Estas coisas nós damos prioridade. Quantas vezes a gente senta para orar e para ensinar a vontade de Deus para eles? E depois a gente pergunta, não sei por que não quer andar com Deus, não quer vir para a igreja, não quer viver o que Deus tem. Nós não ensinamos. Nós não demos tempo para eles.
A gente diz, lá na igreja você aprende. Pergunta para o pastor que ele te ensina. Pergunta para a tia da escola dominical. É você que precisa saber. Porque se isso não passou por você, significa para ele que não tem importância. Você não sabe? Por que ele tem que saber? Se você não procura, por que ele tem que procurar? Nós pegamos no pé de todo jeito para que eles sejam estudiosos, profissionais, que vá bem na escola, que tenha nota boa, não pode falhar de jeito nenhum. Na igreja, não, hoje nós não precisamos ir, não, vamos fazer outra coisa. Você está ensinando. Você está dizendo a ele o que é importante e o que não é importante. Mas uma hora a conta vem. E quando a conta vem, normalmente é da adolescência para a juventude, e os pais ficam loucos atrás de pastor e de líder da igreja, dizendo, socorro, eu preciso fazer alguma coisa pelos meus filhos. E a gente diz assim, vamos orar. Porque o que você podia ensinar, você não ensinou. Você deixou lá atrás. Agora, é misericórdia. É pedir a Deus compaixão. Dobra o joelho. Gasta o tempo que você não gastou ensinando, gasta orando. Porque é o jeito. Porque Deus, Ele tem parte nesta aliança, queridos. Deus tem ou não? Ele diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Ah, bom, quem é que mantém essa promessa do filho não se esquecer e não se desviar do caminho? Deus. Mas qual é a minha parte? Vai ensinar. Não, eu não vou ensinar, não. Então não vem cobrar Deus depois também, não. Porque Deus está nessa aliança. Eu te disse o que é para fazer e eu garanto a outra parte que você não pode fazer. Este é Deus, que nos ama, que nos chama, mas nos chama para andar do jeito dele. Então, quando Deus mostra, através da sua palavra, de 3 vidas de mulheres aqui. Mulheres que aparentemente não figuram como grandiosas, não é? Joquebede. Quantos capítulos na Bíblia fala sobre ela? 2. Esse momento e depois um momento à frente. Mas olha só que interessante. Ela foi aquela que foi usada para preparar a vida de Moisés, que foi o libertador do povo. E se você pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, você está vendo justamente Moisés escrevendo os livros. Porque quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi Moisés. O filho da dona Joquebede, uma senhorinha, que o teve, cuidou dele até os 7 anos e depois não o teve mais nos braços. Mas ele foi bênção nas mãos de Deus por causa daquilo que ela ensinou, na sua mais tenra idade. É plantando na vida dos nossos filhos que nós abençoamos a geração que vem. Não é deixando para eles um mundaréu de coisa para que eles possam ser felizes. Porque isso não vai fazer a felicidade deles se aqui dentro estiver desestruturado. Se eles olharem para os bens e disserem, esse é o meu Deus, eu vivo por essas coisas. Ontem eu vi um rapaz que o pai é muito rico e ele casou-se com uma mulher que também tem um pai muito rico. E os dois nem se encontram direito. São recém-casados. Tem aí 1 ano e pouquinho de casados. E aí a mulher que estava ali contando falou assim, nossa, eu tenho dó desse menino. Eu, por quê? Casou, não teve nem tempo de ter lua de mel. Está cuidando das coisas que o pai deixou, e o pai dele está vivo. Das coisas que o pai construiu, e ela está cuidando das coisas do pai dela. Eles nem se encontram direito. Eu falei, coitados. Esse é o típico casamento fadado a não ir para frente. E se for
para frente por causa dos bens, porque isso também acontece. Não, a gente não pode separar, porque senão as fortunas. É um casamento que os dois vão ficar degladiando dentro de casa, sem se encontrarem. Tudo isso porque os pais passaram os valores dos bens acima da vida e das pessoas. Nós temos bênção, queridos. Deus nos ensina o princípio da vida com Ele. Então, da mesma maneira, mamãe, que você se aplica com tanto esmero para fazer a comida, para pôr tudo em ordem, para ajeitar a casa, para a casa ser bonita, para ajeitar tudo, para fazê-lo tomar banho no horário certo, para ser uma pessoa que cuida da escola, aplique-se mais e mais, para que ele conheça Deus na sua vida. Essa é a grande bênção que você pode deixar na vida dele. Porque isso muda a história de uma criança. Eu fui criado pela minha mãe. Meu pai ficava também no sítio e correndo com as coisas. Mas até os 12 anos, ela teve a função de me ensinar. Irmãos, eu ficava chateado com a minha mãe. Pensa um cara que ficava por aqui. Porque quando eu falava assim, vou fazer uma coisinha errada, minha mãe citava um versículo e dizia, filho, a vontade de Deus não é essa. Eu dizia assim, ela tinha que abrir a boca. Agora eu já não sou inocente. Mas na verdade eu já não era, eu sabia que não era para fazer. Mas minha mãe nunca entrou e disse assim, eu interrompo você. Mas eu sabia que todas as vezes que eu ia fazer o que eu queria, minha mãe tinha uma válvula de escape abençoadora. Ela ia dobrar o joelho e orar por mim. Gente, já teve vezes de eu chegar em lugares que eu não deveria estar, e aquilo começar a apertar o coração, sem ninguém me dizer nada. E eu começava a ficar inquieto, e os amigos, vamos, Daniel. Eu falava assim, cara, eu preciso ir ali, já volto. E ir embora. Aí chegava em casa, minha mãe falava assim, você chegou, meu filho? Eu tinha uma vontade de olhar para ela e falar assim, cheguei, a senhora fica orando? Para que orar por mim? Mas isso foi bênção. Porque um dia Deus me encontrou. Disse assim, agora a conversa já não é mais com a sua mãe. Agora a conversa é com você, Daniel. E foi ali que a história mudou. E mesmo eu fazendo tudo isso, minha mãe dizia assim, vamos para a igreja, filho. Todo domingo. Todo domingo. Então eu sabia que o domingo eu não tinha para mim. O domingo era para ir para a igreja com ela. E talvez você diga assim, nossa, pastor, mas a criança não precisa disso. Ela precisa de nós. Ela precisa de você. E louve a Deus enquanto ela precisa de você. Porque esse é o tempo para ensinar. A hora que ela não precisa mais, que ela diz assim, não, pode deixar que eu faço, você já não tem mais influência. O tempo de você plantar é o tempo que ela precisa de você. O grande problema é que, normalmente, nesse tempo, nós estamos cansados demais, porque a gente estava correndo para ganhar dinheiro. E aí o dinheiro tomou conta. Sem, às vezes, ficarmos ricos também, porque não é fácil ficar rico. Mas o importante é você plantar o reino dos céus para os seus filhos. Ainda que ele seja velho, ele não se desviará dele. Não se esquecerá do que Deus falou. Por quê? Quem garante isso é Deus. Mensagem que salva.